Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. Começa a partir desta segunda-feira uma nova fase do calendário das eleições municipais de 2020. Os partidos já estão liberados para realizar as convenções e oficializar as candidaturas de prefeito, o a prefeito, a vice-prefeito e a vereador. Direto da redação, o jornalista Paulo Edson tem mais informações. Estão autorizadas as convenções partidárias para definição interna de seus candidatos a prefeito, vice e vereador nas eleições de 2020. As convenções poderão ocorrer até o dia 16 de setembro. A ata e lista dos participantes devem ser entregues à Justiça Eleitoral até 24 horas após cada convenção. E a entrega poderá ser tanto pela internet quanto de forma presencial. Todos os dados serão publicados no site do Tribunal Regional Eleitoral correspondente. Para este pleito, um fator novo mudou a forma como as convenções serão realizadas. A pandemia de coronavírus fez com que os partidos adotassem o debate virtual. Para a doutora em Sociologia Monalisa Soares, especialista na área política, um dos principais impactos causados pela Covid-19 na disputa interna entre os partidos é a falta do corpo a corpo junto à base eleitoral, como ela explica agora. Determinados pré-candidatos em determinados partidos foram mais beneficiados, digamos assim, nesse jogo político da disputa interna, por conta do cenário do distanciamento, porque de fato não tinha como sair às ruas, fazer caminhada, enfim, chamar as pessoas, se apresentar, porque de fato as exigências sanitárias pediam outra coisa. Apesar da possível maior influência da internet nestas eleições, ela ressalta que as disputas municipais têm como característica serem norteadas por questões locais. Então, o pré-candidato que melhor souber trabalhar essas questões com as ferramentas da internet, como as hashtags, pode largar na frente. As hashtags, ela tem muito um caráter performático, né? De como se apresenta na cena as campanhas. E eu acho que isso é uma coisa que vai acontecendo ao longo da campanha, né? Isso depende muito da imagem que a campanha quer passar de si. E acho que as campanhas ainda estão desenhando isso, porque isso também depende de com quem você está aliado, né, do tipo de slogan que você vai montar. Então depende de muita coisa para que você tenha uma hashtag, para que você tenha algo que te marca na cena pública. As propagandas eleitorais gratuitas em rádio e TV estarão autorizadas a partir do dia 9 de outubro a 12 de novembro para o primeiro turno. Para o segundo, será permitida a propaganda eleitoral a partir das 5 horas da tarde, do dia 16 a 27 de novembro. Já a votação no primeiro turno será realizada no dia 15 de novembro, e o segundo, se houver, será realizada na data de 29 do mesmo mês. Direto da redação, Paulo Edson para o Alerta Geral. São 7h21. Jornalista Beto Almeida, os eleitores ainda estão distantes do pleito do dia 15 de novembro, mas entre as lideranças partidárias existe uma verdadeira agitação, tanto em cidades da Grande Fortaleza quanto do interior do estado. É a fase de articulação para a oficialização das candidaturas. A briga começa oficialmente a partir do momento que os partidos homologam candidaturas a prefeito, a vereador e a vice-prefeito, assim como as coligações. As convenções começam hoje e, pelo calendário, se estendem até o dia 16 de setembro. Nesta primeira fase, agora, nestes primeiros dias, os partidos ainda não têm convenções definidas. Nesses primeiros 2-3 dias, a primeira convenção, no caso de Fortaleza, é do capitão Wagner, marcada para o dia 7 de setembro, e será de forma virtual. Primeira convenção partidária com candidato próprio à Prefeitura da capital, porque outras siglas irão realizar ao longo desta semana convenções. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. É uma nova fase do calendário eleitoral que, se não fosse a pandemia, já era para estar bem avançado. Só que as eleições foram prorrogadas aí por mais 42 dias e aí nós vamos ter esse período essencial, que é exatamente da homologação, da confirmação das candidaturas, que começa hoje, como você disse,
e o Paulo Edson reforçou isso, e vai até o dia 16 de setembro, Zenor. Mas, por exemplo, pegando pelo principal colégio eleitoral nosso, que é a capital, nós temos aí ainda um cenário de muitas indefinições. Daí porque muitos estão empurrando essas realizações de convenções para mais adiante, para permitir exatamente um avanço nas negociações, nas articulações políticas, que permitam fazer com que algum desses quadros hoje que estão colocados, indefinidos, por exemplo, Zenu, sejam esclarecidos. A gente pode começar mesmo pelo próprio PDT. São 7 horas e 24 minutos, Beto. Eu quero interrompê-lo para você voltar daqui a pouco para falar sobre pré-candidaturas, porque nós vamos falar mais sobre convenções partidárias nessa nova fase do calendário das eleições municipais com o advogado Maia Pinto, que neste momento está em linha conosco aqui, com imagem nos estúdios do Jornal Alerta Geral, nessa entrevista via remota. Doutor Maia Pinto, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Qual é o significado dessas convenções municipais? Tradicionalmente, nós tínhamos convenções marcadas com a movimentação, o primeiro ato dos eleitores, dos militantes, dos adeptos de candidaturas, que chegavam, se mobilizavam para as convenções com charangas, com muito barulho, e dessa vez nós teremos uma convenção que pode ter barulho, mas de forma virtual. O que muda na cabeça dos candidatos e dos eleitores nesse tipo de convenção virtual? Bom dia, doutor Maia. Bom dia, Luzanô, bom dia, Beto. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa. O mundo, Luzanô, mudou completamente com a pandemia. O isolamento social impôs uma aceleração brutal em relação à digitalização, não apenas do mercado de trabalho e das relações sociais, como das eleições. E é muito simples de entender, não existe uma atividade de maior interação social, não existe, do que uma campanha eleitoral. Quem acompanha, como você, sabe que é muito comum o candidato numa cidade do interior se orgulhar de ter comparecido em todas as casas do município dele durante a eleição. Chega lá no escritório e diz: olha, doutor, eu fui em todas as casas, posso ter perdido ou ganhado a eleição, mas eu fui lá em todas as casas. A convenção é uma festa numa cidade, porque a política ela tem uma característica muito marcante, que poucas atividades na sociedade despertam, que é a paixão. Você vê o pai briga com o filho fica, as famílias se dividem, o irmão disputa a eleição com o outro, isso divide a sociedade, tem uma certa paixão. O nome dos agentes, dos protagonistas da eleição é os partidos, né, que são partes. Então é muito marcante a ideia da interação social durante todo o processo eleitoral. Isso impôs um desafio muito grande, rápido, e a Justiça Eleitoral teve que se adequar de forma muito oportuna a essa nova realidade. Então, houve a edição de uma emenda constitucional adiando o pleito, e o Tribunal Superior Eleitoral, o setor de tecnologia, disciplinou como será feita a convenção. E a resposta a isso está aqui. Eu estou conversando com você através de uma ferramenta tecnológica que permite que a gente, com toda a segurança, até mais seguro do que o modelo tradicional, possamos conversar e tudo fica registrado, as opiniões, os votos, isso tudo fica delimitado. O tribunal foi muito oportuno nessa alteração e eu acredito que isso veio para ficar. Ô Maia, também conosco o jornalista Beto Almeida. Doutor Maia, bom dia. Como o senhor bem afirmou aí, muda tudo, né, com o novo formato de se fazer convenção, mas eu tenho observado, por exemplo, que uma das preocupações, ou pelo menos iniciativa que os partidos estão tendo, é de fazer live mícios, inclusive aproveitar algumas dessas possibilidades já nas convenções. Eu andei lendo que o Ministério Público Eleitoral estaria para tomar algumas medidas, questionar isso. Qual é a sua opinião, pessoal, sobre isso? Live mício pode se confundir com os show mícios que estão, de fato, proibidos nas eleições deste ano, por exemplo? Exatamente. Aí é a inovação, né? A lei eleitoral é de 1997. Se você se recordar, em 97, talvez nem o e-mail fosse muito difundido. O mundo mudou demais
E a lei mudou pouco, nesse sentido aí que você colocou, Beto. Então, o que o Tribunal Superior Eleitoral vai se deparar é com a interpretação da norma. Ele vai precisar atualizar a norma através da interpretação. E respondendo à sua pergunta, o showmício ele é proibido. E o objetivo de proibir o showmício é reduzir o custo de campanha. Antigamente, você se lembra, uma eleição era caríssima, né? Os artistas de forró, as bandas que estavam em evidência, elas decidiam uma eleição. Era um absurdo de dinheiro que se gastava com camisa, boné, show. A campanha era muito pautada na ideia do dinheiro. Quando veio o mensalão, a ideia do Delúbio Soares, do Marcos Valério, era que todo aquele dinheiro desviado era para financiar as eleições. E qual foi a reação do parlamento a isso? Vamos reduzir o custo da eleição para, através disso, reduzir o desvio de recursos públicos. Isso veio evoluindo. Todas as alterações, a população testemunha. A eleição hoje ela é limpa, né? Você chega numa cidade, um dia depois da eleição, não tem nenhum outdoor, não tem pintura de muro, já acabou, é adesivo agora. Você vai ter a bandeira, ela é volante, ele fica com a pessoa lá com a bicicleta, ela tem que poder sair. Toda a diretriz da legislação foi para enxugar a campanha. 7h29, nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral, pelo rádio e pela internet, com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Maia Filho. Daqui a pouco, Dr. Maia, a gente volta, a gente vai fazer um rápido intervalo e eu volto com o Beto Almeida nesta conversa com o senhor para a gente continuar falando sobre o envolvimento dos eleitores, a participação dos eleitores nesta campanha e também o financiamento público das candidaturas das eleições de 2020. Em um minuto. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral. Você tem sugestão, elogio ou alguma dúvida sobre situações ligadas ao transporte coletivo? Então diz aí! O Sindi Ônibus tem um canal exclusivo à sua disposição. É o Alô Sindi Ônibus. Ligue 40050956. Não esqueça, é necessário informar seu nome, número do veículo, data, horário e local. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sindi Ônibus e Criarte. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7h da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Alerta Geral. São 7h32, nós estamos de volta no Jornal Alerta Geral, conversando com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Maia Filho. Dr. Maia, uma das novidades aqui nessas eleições municipais é o volume de recursos destinado ao financiamento da campanha. Serão pelo menos 2 bilhões de reais para o financiamento da campanha, com recursos oriundos do Fundo Eleitoral para os 5.570 municípios brasileiros. Nós vamos ter dinheiro, o volume de dinheiro em si é muito alto, mas quando parte para a pulverização desses recursos entre 30 partidos que têm milhares e milhares de candidatos a prefeito e a vereador nos 5.570 municípios brasileiros, vai sobrar dinheiro para todo mundo? A ideia é que a campanha eleitoral ela tenha como produto exclusivamente o candidato. Porque, antigamente, quando o financiamento privado, ela distorcia, o candidato virava um produto do marketing. Você não tinha, o candidato se tornava outra pessoa. A gente faz uma pesquisa qualitativa, uma quantitativa, capta qual é o desejo do eleitor. Se em determinado município
o marketing detecta que a saúde é o tema que sensibiliza o cidadão. Aí o candidato se transforma em porta-voz da saúde. Depois, quando vai governar, ele não tem o menor compromisso com aquilo que ele falou na campanha, porque é o marqueteiro que fazia isso. O objetivo, Luzano, é transformar a campanha num instrumento barato, digital. O candidato, na realidade, ele vai precisar apenas de um telefone celular com um aplicativo de rede social. Essa é a intenção do legislador, é o objetivo do Tribunal Superior Eleitoral em reduzir o custo da campanha, retirar os excessos que existiam. Então já saiu aí o artista, já saiu quem vende camisa, a gráfica, enfim. Vai ficar o candidato, como o Beto falou aí, o show digital, mídia digital, talvez o marketing digital vai ter um protagonismo na eleição. Aí entra o desafio da fake news, que vai estar muito em voga agora, mas o deslocamento da campanha para a digitalização, ela reduz muito o custo. Esse recurso, eu não tenho alguma dúvida se vai chegar, porque são 5.570 municípios. Na hora que vai dividir isso, o recurso será muito pouco. E ainda tem mais um outro agravante, é que a legislação, ela para no dirigente partidário nacional. O Tribunal Superior Eleitoral passa o recurso para o presidente nacional do partido e se considera que, a partir daí, é ato interna corporis. A divisão é o cacique lá, partidário, que vai fazer o recurso. Possivelmente, muitos municípios não vão chegar a nem um centavo. Jornalista Beto Almeida. O senhor tocou exatamente num ponto que é motivo de reclamação de muitos pré-candidatos, que é exatamente isso. Você diz, olha, o dinheiro é repassado diretamente para os partidos e os partidos têm seus próprios critérios, suas próprias definições. Uns, por exemplo, levam em conta o tamanho das bancadas, outros levam em conta outros critérios, como, por exemplo, o fato de que os partidos têm ou não comprometimento com a agenda do partido em votações no Congresso Nacional. Então, no frigir dos ovos, Maia, o que a gente observa é o seguinte, é que, na realidade, o fato de nós termos, num volume global, como o Luzano falou, muito dinheiro, não significa necessariamente que esses pré-candidatos terão essas verbas nas suas campanhas. Inclusive, eu acho que muitos municípios aqui do Ceará não vão ter nem um centavo do recurso público. Para finalizar, jornalista Beto Almeida. Só mais uma, eu quero só para finalizar agora. Essa é mais de um questionamento que eu faço aqui para o doutor Maia Filho, mais de caráter, vamos dizer assim, burocrático mesmo. As convenções, elas vão até o dia 16, depois disso tem mais 10 dias, ou seja, até o dia 26, para os partidos registrarem. Dia 16 de setembro termina o período de convenções. Tem mais 10 dias, ou seja, até o dia 26, para fazer o registro, né? Registrar isso na Justiça Eleitoral. Eu pergunto para o senhor o seguinte, desse aspecto, quanto mais cedo os partidos cuidarem dessa burocracia, dessa documentação, facilita a vida dos candidatos que só vão poder registrar gastos, fazer gastos de campanha depois que já tiverem CNPJ, tiverem com tudo pronto, doutor? Facilita, Beto. Realmente a legislação fixa esses marcos temporais aí. Você colocou dia 30 de agosto a 16 é o período das convenções virtuais, feito aí pelos aplicativos, Zoom, Google Meeting, a legislação liberou os partidos para escolherem. É todo digital hoje, já não é nenhuma inovação, já era antes. Então esse procedimento de registro de candidatura, ele ocorre no mundo virtual. O pedido do CNPJ, o candidato não vai lá na Receita Federal. O próprio sistema, quando ele apresenta o registro de candidatura eletrônico, já se comunica com a Receita Federal e eles dizem que é no máximo em 3 dias, mas normalmente no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, já tem um CNPJ. E facilita, mas eu acho que o candidato ele precisa estar focado na eleição e apresentar uma proposta. É isso que o Tribunal Superior Eleitoral quer. O calendário foi deslocado para o dia 26 de setembro. A campanha eleitoral não começou. Hoje é proibido pedir voto, é proibido falar em candidatura. As convenções não são direcionadas para o público em geral. A convenção é o momento do partido. A propaganda autorizada agora é a propaganda intrapartidária. O candidato pode pedir voto para os convencionais. Então pode ter uma faixa lá, ou um banner digital, dirigido ao convencional. Militância do partido tal, vota em mim. Partido tal unido, vote, estamos com fulano, né? É como se fossem as prévias lá dos Estados Unidos. A propaganda de verdade começa no dia
26 de setembro. Aí você pode fazer uma live pedindo voto, fazer o santinho virtual, e fazer o seu o Instagram ou sua rede social qualquer e comparecer num debate e pedir voto. A propaganda eleitoral não começou ainda. São 7h38. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a advogada especialista em direito eleitoral, Maia Filho. Doutor Maia, eu quero agradecer a sua entrevista ao Jornal Alerta Geral com essas informações para os nossos ouvintes e internautas, e quero deixar o convite aberto para, em outras oportunidades, o senhor voltar a conversar conosco ao longo desse período de pré-campanha, de campanha eleitoral das eleições municipais. Ao senhor, nosso bom dia e um bom início de semana. Eu que agradeço, é uma alegria muito grande participar do Alerta Geral. Um abraço para você, Beto Luzano. Tudo de bom.